Como a canção fala, é muito bom ver a igreja cantando alegre para Deus. É muito bom ver a região leste cantando alegre para Deus. A região sul e oeste cantando alegre para Deus. A região ABCD cantando alegre. E eu sei que ainda temos outras pessoas de outras igrejas aqui com a gente cantando alegres também. Eu vi discípulos de Campinas, do Rio de Janeiro, de São Carlos. Se você está nos visitando, nós somos uma família de igrejas pelo mundo, pelo Brasil, que tem o costume de cantar alegres a Deus. E o que me deixa alegre, em especial essa manhã, é saber que hoje, se você está aqui nesse culto, 10 horas da manhã, é porque você já teve uma vitória. E foi a vitória mais importante do seu dia, a vitória de levantar da cama. E você sabe, eu sei também, que num dia de frio e chuva, meu amigo, como é difícil levantar da cama. Vamos falar a verdade. Quando tocou seu despertador, cedo de manhã, você viu que estava um frio. Talvez estava chovendo já, onde você mora. Era dormir mais um pouco. Mas você está aqui hoje. O que significa que você venceu um dos maiores inimigos que a gente enfrenta diariamente na nossa vida. Ele chama preguiça. E vencer a preguiça um dia é bom, mas a questão é que nem sempre é assim. Vamos falar a verdade. Talvez essa semana como um todo, você mais sofreu baixas do que vitórias com respeito à preguiça. Talvez há um tempo essa tenha sido uma luta sua, uma dificuldade que tem te derrubado. Ou melhor, não é que tem te derrubado, tem te deixado lá onde você já está mesmo. Deitado na cama, no quentinho, não é assim muitas vezes? Não é muito fácil ser derrubado pela preguiça. É só não deixar ser levantado por Deus. Então, é uma guerra que nós enfrentamos diariamente. Às vezes a gente ganha, como hoje, às vezes a gente perde. No saldo, muitas vezes, o que eu percebo, principalmente pensando em uma igreja jovem, como é a nossa igreja, nós temos tido mais derrotas nessa área do que vitórias. E eu quero que você entenda a perspectiva de Deus sobre a preguiça hoje. A palavra preguiça no hebraico é ociosidade, negligência. Mas tem algumas outras palavras no hebraico para traduzir como preguiça também. Temos a palavra shalal também, que significa roubo ou saque. Que descreve a pessoa que é preguiçosa e não trabalha para obter suas necessidades. Outra palavra é koshi, que significa pesado ou dificultoso. Que descreve a preguiça como algo que impede o progresso ou o esforço. É interessante porque quando a gente pega para estudar um livro da Bíblia, nós vamos notar que cada livro costuma ter um vilão principal. Se você pega o livro de 1 Samuel, quem é o vilão? Saul. Quando você pega os evangelhos, quem é o vilão? Satanás, Judas. Quando você pega o livro de Provérbios, quem é o vilão? O preguiçoso. É o livro que mais fala na Bíblia sobre o pecado da preguiça. E eu vou te dar algumas características aqui sobre a preguiça. Eu quero que você reflita se alguma dessas características te define hoje. Por exemplo, Provérbios 10, 26, Provérbios 18, 9. Definem um preguiçoso como alguém que não é digno de confiança. Você é digno de confiança? As pessoas confiam em você para te dar responsabilidade? Provérbios 13, 4. Você pode anotar e ler depois. E Provérbios 21, 15. Definem um preguiçoso como alguém que está sempre insatisfeito. Você é alguém que reclama das coisas? Ou é alguém que arregaça as mangas para trabalhar duro
e ser parte da solução e não do problema. Provérbios 15:19 fala que o preguiçoso vive cheio de problemas. Quando você olha para a sua vida, você vê muitos problemas em vários níveis, em várias áreas. Talvez o maior deles seja a preguiça. Isso seja a resposta dos seus problemas hoje. Quarta característica do preguiçoso, Provérbios 19:15, Provérbios 20:24. Ele anda esfomeado. Pode ser verme também. Pode ser preguiça. Eu não estou dizendo que é preguiça. A gente está vendo características da preguiça. Quinta característica, alguém cheio de desculpas. Provérbios 22:13 e 26:13. Você dá muitas desculpas quando alguém aponta os seus erros. Você sempre se justifica. Sexta característica, alguém que nunca termina o que começa. Provérbios 12:27, 19:24 e 26:15. Sétima característica, alguém assolado pela pobreza. Talvez o seu problema financeiro hoje seja preguiça. E última característica é alguém incorrigível. Provérbios 26, 14 e 16. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vê orgulho no nosso coração. Porque dá trabalho mudar. Dá trabalho se arrepender, não é? Dá trabalho ser humilde. É muito mais fácil ser defensivo e orgulhoso. Porque dá trabalho. É mais fácil ser como você é. Mas não é por isso que você veio aqui hoje, amém? Nós viemos aqui hoje para arregaçar as mangas e mudar os nossos corações para Deus. Por isso, nós vamos aprender a vencer a preguiça hoje de uma vez por todas. Não um dia, não 2 dias, mas cada dia. É uma luta diária. Então, hoje nós vamos aprender a vencer a preguiça. Então, o tema de hoje é simplesmente preguiça. Na verdade, a gente vai começar uma série aqui. Para quem não sabe, o tema do vir na igreja e sair daqui e ser um religioso hipócrita. Você viveu uma vida dupla, sendo bonzinho e sorridente na igreja e tendo um coração completamente pecaminoso ao longo da sua semana. Nós queremos ser justos para valer, nós queremos praticar o cristianismo. É interessante porque semana passada meu professor estava ensinando algo no jiu-jitsu e tinha um faixa branca lá e ele falou: professor, eu entendi a teoria, mas a prática é diferente. Ele virou e falou: só existe a prática. Nós somos uma igreja que acredita na mesma coisa. Não existe a teoria linda e maravilhosa na Bíblia e uma realidade diferente nas nossas vidas. Só existe a prática. Então, se você quer ser justo para Deus, uma coisa que precisamos levar muito a sério nas nossas vidas é garantir que nenhum de nós tenha um pecado de estimação. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que aprecia os animais de estimação, não é? Somos mais donos de um animal, somos tutores, pais de pet. Bom, isso é assunto para outra pregação em outro dia. Mas, da mesma forma como pessoas podem amar um animal ao ponto de andar com um carrinho de bebê no shopping, nós podemos fazer a mesma coisa com o nosso pecado. Aceitar pecados na nossa vida e no nosso coração, que para alguém que não é cristão, tanto fez, tanto faz, todo mundo é preguiçoso, não é? Essa é a realidade do brasileiro, mas não pode ser a realidade de um discípulo de Jesus. Então por isso nós vamos começar essa série, Pecados de Estimação, e o primeiro pecado que nós vamos combater com as escrituras é a preguiça. Vocês estão comigo, igreja? Então o tema de hoje é Pecados de Estimação, 2 pontos, preguiça. Vamos comigo em Gênesis 3, entender onde surgiu a preguiça. Gênesis 3, versículo 16, a Bíblia fala: a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez.
Com sofrimento você dará luz a filhos. Então, meu pesar pelas grávidas aqui, hoje. A Bíblia diz que a grávida vai sofrer um pouquinho, mas vai dar luz a filhos, o que é muito bom. E aí vem a melhor parte: seu desejo será para o seu marido. Incrível. E ele a dominará. Está escrito aqui. Versículo 17. E ao homem declarou, ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós vemos aqui a maldição que Deus dá, tanto para o homem quanto para a mulher, após a queda. Após eles pecarem contra Deus e comerem do fruto proibido. Deus fala que a mulher sofreria as dores de parto e o homem sofreria as dores do trabalho. E hoje, tanto o homem quanto a mulher sofrem dessa dor. A dor do trabalho. A Bíblia fala: com o seu suor você terá que alimentar-se das plantas do campo. Você vai ter ervas daninhos e espinhos pela frente. Então hoje nós temos to-dos, demandas, checklist. Temos coisas a fazer no nosso trabalho. Temos responsabilidade. Temos que pegar o metrô cedo lotado. Ônibus abarrotado. Essa é a realidade sua e minha, porque é a realidade do homem após a queda. Adão caiu, mas todos nós caímos também pelo nosso pecado. Agora, tem um ditado alemão que fala o seguinte: a vergonha não é você cair, a vergonha é você não se levantar. A preguiça nada mais é do que você admitir a queda, aceitar a queda e abraçar a natureza do seu pecado. O oposto da preguiça é se levantar da queda e abraçar a natureza de Deus. E esse é o nosso primeiro ponto. Abrace a natureza de Deus. Nós servimos a um Deus que trabalha. Se você olhar Gênesis 1, você vê que Deus criou o universo através de muito trabalho. É claro que ele não ficou cansado, ele é Deus Todo-Poderoso, mas em 7 dias, Deus trabalhou 6. Deus trabalhou. Deus aprecia o trabalho. E a primeira coisa que Deus deu para o homem foi um trabalho. Não para dar pesar e tristeza, mas para dar alegria e prazer. O trabalho de Adão era cuidar do jardim, mas cuidar do relacionamento dele com Deus. Nós fomos criados para trabalhar. Desde o início. Isso é parte da nossa natureza com Deus. E é importante entender que isso é bom e agradável. Entende? A Bíblia diz que nós vamos ter descanso no céu, mas nós vamos ter trabalho também no céu. Então o trabalho é parte da nossa natureza com Deus. Quando nós nos recusamos a trabalhar, nós estamos abraçando a nossa natureza pecaminosa. Nós estamos pegando o nosso pecado pós-queda e continuando com ele. Entende? Você já deve ter ouvido, crescemos aqui, muitos de nós como criança, vendo Chaves. O ditado do Seu Madruga, lembra qual é? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E olha que interessante, a gente aprende a rir disso. Claro, é engraçado num primeiro momento, mas não é algo que Deus acha engraçado. Deus leva muito a sério quando alguém decide não trabalhar. Você já deve ter ouvido também o ditado que diz: o trabalho enobrece o homem. E isso é uma realidade. Que eu diria que ainda pessoas no mundo entendem mais do que nós na igreja. Eu estava vendo sobre o CEO da NVIDIA. A NVIDIA ultrapassou o Google em valor de mercado. É uma das maiores. E ele é um dos homens mais ricos do mundo hoje. Se você vai no LinkedIn dele agora, você vai ver lá no currículo dele o primeiro trabalho, e ele faz questão de manter lá. Ele foi garçom de uma rede de fast food nos Estados Unidos.
E entre outras coisas, o trabalho dele lá era lavar pratos. Você pode imaginar que um CEO de uma empresa muito grande poderia sentir vergonha de pôr isso no currículo por alguma razão, mas ele fala, eu não. Para mim, não existe nenhum trabalho abaixo de mim mesmo. Eu não vejo um trabalho assim, como um trabalho inferior. Para mim, trabalho é trabalho, e o trabalho enobrece o homem. Então, a primeira coisa que nós precisamos para arregaçar as mãos, na verdade, é vencer o nosso orgulho. O orgulho é a natureza de Satanás. É o que gerou a queda no primeiro momento. A humildade é a natureza de Deus, amém? Então, o primeiro ponto de hoje, abrace a natureza de Deus. Vamos em Provérbios agora 3, versículo 27. A Bíblia fala, quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Hoje, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Então, a palavra de Deus aqui nos chama ativamente a fazer o bem sempre que possível. E o versículo que a gente acabou de ler em Provérbios diz, não deixe para ajudar o seu próximo amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Você já ouviu o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então o nosso segundo ponto de hoje é, faça o bem agora, agora mesmo. Se você quer vencer a preguiça, você vence a preguiça fazendo o bem e fazendo agora mesmo. E você sabe que como brasileiros, nós damos um jeitinho para tudo, não é? Até para mudar os ditados que são bons. Para amanhã, o que você pode fazer depois de amanhã. Assim como brasileiro, nós adaptamos o ditado. E o que a gente precisa entender sobre preguiça e procrastinação? Preguiça e procrastinação não é não fazer nada. É fazer. Ativamente fazendo o mal aos olhos de Deus. Você está ativamente pecando contra Deus e pecando contra o próximo. Essa é a natureza da preguiça. É um esforço pelo mal. Você tem que se esforçar para não fazer nada. Você tem que se esforçar para ser preguiçoso. Mas nós, como discípulos, queremos nos esforçar pelo bem. Estão comigo, irmãos? Não existe neutralidade, espiritualmente falando. A preguiça não é algo neutro. A preguiça é uma maldade. Versículo 9. Provérbios 18, versículo 9. A Bíblia fala: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Se você volta em Gênesis 1 novamente, não precisa ir lá agora, você vê que no começo havia caos no mundo. Deus transformou o caos em ordem. Mas após a queda, o pecado transformou a ordem em caos novamente. Então, a ordem natural do mundo é a desordem. E você percebe isso com exemplos bem simples do seu dia a dia. É só ficar uma semana sem arrumar a casa. E aí você abre a porta da geladeira, tem uma cueca lá dentro. É ou não é assim? Uma semana sem arrumar. E está tudo fora do lugar, é um absurdo. Às vezes você arrumou a casa hoje, amanhã está completamente tudo fora do lugar. Parece um lixão, não é? Você fica 24 horas sem tomar banho. Você toma banho agora para vir no culto. Está cheiroso, está limpo, está arrumado. Fica 24 horas sem tomar banho. Fica 48 horas para você cheirar um mendigo. Você não precisa entrar no Rio Tietê. Você está
E o caos vai surgir. É só você pedir iFood 5 dias seguidos e acabou seu salário. Tá bom, você quer ser preguiçoso, não quer cozinhar, quer comer comida fácil e rápida? Tá bom. Talvez é por isso que você está endividado. O caos reina. É só você não fazer nada. E eu vou te falar mais. Pensa como você deixou sua casa hoje, exteriormente falando. Hoje, saindo de casa. Talvez a sua casa exteriormente seja um reflexo do seu coração interiormente. É muito fácil ver se você hoje luta com preguiça. É muito fácil ver. Olha a sua cama. Olha as suas roupas sujas. Olha as suas roupas limpas. Se é que tem roupa limpa agora. Olha as suas tarefas da semana. E você vai ver se você tem feito um esforço pelo mal ou um esforço pelo bem. Se você quer vencer a preguiça hoje, chega em casa depois do culto, arruma a sua cama, limpa as suas coisas, organiza o que é seu, faça um esforço pelo bem, vale a pena, amém, família? Terceiro ponto, vamos em 2 Pedro 1. Estão comigo? Acho que as mães estão me agradecendo aqui hoje, não é? Estou vendo um sorriso assim, só concordando. Fala, prega, Vini. A Laila está gostando, ó. 2 Pedro 1, versículo 5. Calma que vai chegar para os maridos também, tá? Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas o impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Aqui, Pedro faz um alerta muito sério para nós. Ele fala que como discípulos, será que a gente preguiçoso é alguém inoperante e improdutivo? Alguém que conhece Jesus, um discípulo de Jesus, pode chegar nesse ponto. A ponto ainda de cair na fé. A preguiça pode te fazer cair da fé. Mas qual é a raiz da preguiça? Pedro fala aqui. Ele fala uma série de virtudes, começando pela fé, depois domínio próprio, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e no final o amor. Então, o maior objetivo do cristianismo é crescer em amor. Jesus resumiu a Bíblia em uma palavra: amor. Ama Deus e ama o próximo. O que você pode ter certeza quando você é preguiçoso? Que você não ama. Terceiro ponto de hoje: se você quer vencer a preguiça, ame. Ame. Sabe por que você não arrumou as coisas da casa que sua esposa te pediu faz 1 ano? Por que a lâmpada está queimada ainda? Porque você não ama. É só por isso. Sabe por que você que mora numa rap não fez suas tarefas da semana? E deixou louça na pia? Porque você não ama. Você acha que o seu tempo é mais importante que o tempo dos outros. Sabe por que você não sai do videogame e não tem amigos na igreja? Porque você não ama. Você vive achando que o mundo é essa bolha de fantasia. E a Bíblia fala: quem vive de fantasia passa fome. Sabe por que você fica horas e horas no celular, deitado no sofá, assim com o dedo, não consegue ser produtivo e fazer o que você se propôs a fazer? Às vezes está em estudos bíblicos, porque você não ama. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente falando da queda, não é? Às vezes a vida vai te jogar no chão. E quando você menos espera, você perde um trabalho. Você é demitido, às vezes injustamente. Agora, uma coisa eu vi já. Eu já vi muitos solteiros, jovens principalmente, meses sem trabalhar. Meses.
sem conseguir um trabalho. Meses vivendo de seguro-desemprego, como se esse fosse o ápice da vida. Nossa, eu não preciso trabalhar e eu estou ganhando por isso, que incrível, que terrível. Entende? Se você se contentou com isso, é porque você chegou no fundo do poço, nessa área da sua vida. Entende? E você se contentou, o que é pior ainda. Agora, eu raramente vi um pai de família com filhos ficar meses sem emprego. Sabe por quê? Porque esse cara ama a família dele. Ele ama a esposa dele, ele ama os filhos dele, e ele pensa, se eu ficar um mês sem trabalhar, talvez meus filhos não tenham o que comer em casa. Então não importa o que eu tiver que fazer, se eu tiver que lavar prato, eu vou lavar prato. Se eu tiver que varrer o chão, eu vou varrer o chão. Mas eu amo tanto minha família, que eu não me importo com o meu próprio ego, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Por quê? Porque eu quero salvar a minha família, fisicamente, espiritualmente. E esse amor resulta não só em dinheiro no fim do mês, irmãos. Esse amor resulta em almas sendo salvas. Então, eu sei que os pais da Amanda foram apresentados na região leste semana passada. Mas eu queria dar essa boa notícia para toda a igreja, porque é o nosso sonho salvar os nossos familiares, não é? E o trabalho duro da Amanda, em oração, em jejum, em perseverança, em tempos e conversas profundas com a Bíblia aberta, com os pais dela, resultaram que 2 semanas atrás, o pai e a mãe da Amanda foram batizados. E são os nossos irmãos em Cristo. Amar sempre vale a pena. Muito mais do que ficar no sofá. Sem sombra de dúvidas. Vamos para o nosso quarto ponto, Provérbios 19, 24. Estão comigo, irmãos? Provérbios 19, 24. Fala a Bíblia, o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Como falamos antes, o preguiçoso não consegue terminar o que ele começa, mesmo as coisas mais simples. Agora, por que o preguiçoso não termina o que ele começa? Não faz sentido terminar o que você começou? Porque você já teve o trabalho de começar. A coisa mais difícil muitas vezes é sair da inércia. Você sai da inércia, mas não termina. E sabe o que eu percebo? Muitas vezes a razão da preguiça de algumas pessoas... Existem razões diferentes para a preguiça. Você pode identificar a sua razão principal aqui hoje. Mas talvez a sua razão seja uma falta de esperança. Olha Hebreus 6, 11. E esse é o nosso quarto ponto, esperem no Senhor, como diz a canção. Hebreus ouve de novo o sermão que vai estar na internet. Hebreus 6:11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então aqui a Bíblia fala qual é a expectativa de Deus para cada um de nós. Que mostremos a mesma prontidão até o fim. Então um cristão precisa perseverar. Essa precisa ser uma marca sua. Nós perseveramos em todas as coisas. Talvez na faculdade é difícil, mas persevera. No seu trabalho está difícil, persevera. No seu casamento, persevera. O cristão é aquele que por natureza persevera. E a gente persevera, como fala aqui, porque temos plena certeza da nossa esperança, que é estar com Deus um dia nos céus. Então essa esperança nos faz largar a preguiça de lado e trabalhar duro para Deus. Perseverar é trabalhar duro. E quando nós perseveramos, nós nos tornamos um exemplo para outros. É o que a Bíblia fala aqui. Se hoje tem sido difícil para você perseverar, a solução é imitar. O versículo 12 fala, para que nós imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Eu fiquei muito inspirado com cada pessoa que tem servido o Mercy na igreja.
Porque ontem foi o Dia Internacional do Mercy. O Mercy é uma organização humanitária que faz ações sociais pelo mundo e é apoiado pela nossa igreja. E ontem foi o Dia Internacional do Mercy. Os voluntários chegaram cedo de manhã, muito cedo ontem. Ficaram a manhã inteira, boa parte da tarde, talvez alguns saíram à noite, trabalhando arduamente para poder ajudar os necessitados. Então, queria muito levantar Patrick e Lu, cada um dos voluntários do Mercy. Porque o trabalho duro que vocês têm, motivado pela esperança de ajudar pessoas, é uma fonte de imitação para cada um de nós. Eu quero muito levantar o nosso Cyber Ministry, o nosso ministério cibernético. O nosso staff, as pessoas que trazem as coisas aqui para o culto cedo, também os equipamentos, porque eles trabalham duro. Entende? E na verdade, eu quero falar dessas pessoas que são exemplos, e tem muitas outras na igreja. Entende? Que servem ativamente na igreja, ou que mesmo trabalham duro na vida, trabalham duro para manter sua família. Então nós precisamos olhar para essas pessoas e imitar a fé delas, imitar a esperança que elas têm. Porque hoje nós vivemos em um mundo que carece de referências. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser como Neymar, que joga 4 jogos no ano, que tem mais horas de CSGO, que é um jogo de videogame, do que jogando como atleta de futebol profissional. Entende? As pessoas querem ser youtuber, porque eu trabalho de casa, é fácil. Eu posso viralizar fazendo algo idiota e ter um monte de seguidor. Então, essas são as referências do mundo, mas essas não podem ser as nossas referências. Entende? A minha referência é o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Você tem que querer ser alguém que tem 2 empregos. Então, a primeira coisa para você ter esperança certa é ter boas referências. E a segunda coisa é ter boas companhias. Então, às vezes, a preguiça é forte em nós, porque nós vivemos em um meio cercado de pessoas preguiçosas. Está perto de quem é como você. Se você é alguém crítico, você quer estar perto de pessoas críticas. Se você é alguém preguiçoso, quer estar perto de alguém preguiçoso. Faz um teste. Essa semana, chama algumas pessoas para sua casa para não fazer nada. Eu não estou criticando isso, às vezes é bom. Mas faz esse teste. Gente, vamos lá, vamos comer pizza, vamos jogar videogame, vamos não fazer nada. Vê quantas pessoas vão. Eu acho que vão algumas. Vê se aparece mais ou menos pessoas. Você está entendendo? Eu sei que uma das raps das irmãs vai mudar de local em breve, não é? Você está mais do que convidado para ajudar na mudança, tá bom? E quem sabe você consegue uma namorada aí também, né? De tabela. Aí, ó. Elas são animadas, que eu sei. Vamos em Amós 6, versículo 1. Eu sei que é uma aula densa hoje, mas eu espero que esse estudo bíblico sobre a preguiça possa ser um guia para você buscar no futuro, quando você tiver dificuldade nessa área. Eu sei que a gente conhece muita gente. Amós 6, versículo 1. Que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês homens notáveis da primeira entre as nações às quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês?
Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi, improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças, se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Esse é um alerta do profeta para o povo de Deus naquele tempo, em especial para os líderes. E ele começa a profecia com ai. Quando a Bíblia fala ai no Antigo Testamento, esse é um sinônimo de maldição ou condenação. E a condenação de Deus através do profeta Amós aqui é bem simples. Vocês se sentem seguros. Vocês deitam no seu sofá, se espreguiçam nas suas camas de marfim. Vocês acham que está tudo bem, descansar um pouco. Mas enquanto isso, o pecado reina na igreja. E vocês não fazem nada. Vocês acham que estão afastando? Vocês acham se você se entrega para a preguiça, a destruição te aguarda. É só isso. Eu falo isso como amigo, porque eu não quero que isso aconteça. Existe essa forma de pensar, bem comum na nossa cultura, que é: eu só quero viver em paz, não é? Eu só quero ter paz na minha vida. Eu quero ficar o final de semana em casa, fazer meu churrasco, assistir meu futebol. Que mal tem nisso? Tem muito mal nisso. Não que isso por si só é errado e é ruim. Não, é bom. É bom você fazer churrasco, ver futebol, entende? Mas o problema e a maldade está na mentalidade. Então, quando a gente pensa que mal há nisso, o que a gente está fazendo é disfarçando e presumindo que a preguiça seja algo aceitável. Na verdade, a preguiça, pelo que fala Amós aqui, é uma forma de corrupção da alma. Então nós estamos presumindo que tudo bem em ter uma alma corrompida, buscando os atalhos e os meios mais fáceis, injustos aos olhos de Deus. Por isso nosso quinto ponto é: pratique a justiça. Sabe o que acontece para quem quer paz dessa maneira mundana aqui? Você nunca vai ter paz de verdade. Você vai deitar na sua cama, no seu sofá, ver o seu... Às vezes não é tão dramático assim, mas desconecta o fio mesmo. E aí você fica com... entende? Não tem paz. Entende? Você quer viver no seu egoísmo, seu filho chora. Sabe o que é isso? Isso é Deus tirando você do seu egoísmo. Isso é Deus te alertando: seja justo. Eu não vou te dar paz. Se é paz que você quer, busca paz em mim. É isso que Jesus fala. A paz de Jesus é oferecida para os cansados e sobrecarregados. Entende? Nós temos que escolher a nossa luta, essa é a verdade. Entende? Se você quer ter paz no seu sofá, egoisticamente, você não vai ter paz. Você não vai ter paz com Deus, que é o mais importante. Agora, se você trabalha duro, sai do seu trabalho, vai para o seu bate-papo, compartilha a sua fé, você chega exausto no final do dia, mas você deita a cabeça no travesseiro e sente uma paz indescritível, não é mesmo? Essa é a paz que Jesus fala que o mundo não pode dar, mas eu te dou. Quando nós somos justos, nós alcançamos a paz de Deus. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, fala de 2 tipos de tristeza. Fala a tristeza mundana, que é um remorso, e a tristeza segundo Deus, que produz mudanças, produz um arrependimento, produz uma urgência para você mudar as coisas. E o que acontece com o preguiçoso, nessa linha ainda de querer a paz? Ele acha que não fazer nada é o que vai deixar ele feliz, não é? Eu só quero que chegue minhas férias, eu quero estar 30 dias numa rede na praia tomando água de coco. E aí passam 4 dias e você está entediado. Não é assim que acontece? Você acha que a preguiça vai ser a fonte da sua alegria, mas na verdade se torna a fonte do seu vazio e da sua tristeza. 6º ponto, cantem alegres.
Eclesiastes 2, 24. Estamos terminando, irmãos. Mais 2 escrituras só. Eclesiastes 2, 24. Vocês estão comigo ainda? A Bíblia fala: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. O trabalho, ele é companheiro da alegria e não um concorrente da alegria. O que tira a sua alegria não é o seu trabalho. Deus criou o trabalho para nos dar prazer. Talvez você tenha que mudar de trabalho, talvez o seu ambiente seja ruim, mas o problema não é trabalhar em si, como o mundo prega hoje, não é? Não é o problema. Então, olha que profundo que a Bíblia nos ensina aqui. O oposto da preguiça não é o trabalho, é a alegria. Mas a alegria vem com o trabalho. Olha que incrível. Então, minha avó é nordestina. E o que eu aprecio dos nordestinos é que eles são um pouco brutos por natureza, não é? Mas tem sabedoria nessa brutaleza deles. Então, não é incomum ver minha avó falando, sei lá, às vezes de uma outra pessoa da família, de uma forma bem bruta mesmo, não é? Você está triste, minha filha? Toma aqui uma pia cheia de louça. Você vai ver sua tristeza passar na hora. Não é? Você está triste, moleque? Vai preencher sua carteira de trabalho, vai trabalhar. Não é? Mas sabe, tem um fundo de verdade nisso. Tem um fundo de verdade. Porque não importa quão alegre você seja por natureza, eu me considero alguém alegre. Se você tiver o dia inteiro deitado com a sua bunda no sofá, não tem ninguém que não vai ficar deprimido com isso. Se você ficar o dia inteiro trancado no seu quarto, jogando videogame com seus amigos virtuais invisíveis do mundo da imaginação, não tem ninguém que não vai ficar depressivo com isso. Então talvez o motivo da sua tristeza é falta de trabalho. Talvez não, talvez seja algo mais sério, mais clínico. Você precisa de uma ajuda médica, eu não estou minimizando isso. Entende? Mas mesmo alguém que enfrenta depressão severa, eu tenho pessoas na minha família assim. Por isso, cantem alegres no seu trabalho. 7º e último ponto. 1 Coríntios 15, 10. Se quiser, você pode pegar, Juan, para você. Desculpa, eu queria acertar, queria dar para você. Bem-vindo ao Brasil, irmão. 1 Coríntios 15, 10. Que incrível que Roy e Julie têm trabalhado duro para Deus, amém? Nesses 2 meses. São inspirações para nós. Mesmo sem ter carteira assinada. 1 Coríntios 15, 10. Fala, versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Último ponto. Mais vai dominar a sua vida. Entenda a graça de Deus. Paulo fala aqui, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Sabe Pedro, sabe João, Tiago, todos os outros apóstolos, eu trabalhei mais duro que eles. Eu não acho que eles trabalharam pouco, não. Mas eu trabalhei mais. Mas não eu, e sim a graça de Deus comigo. Então Paulo entendia a graça de Deus. Diferente do pensamento religioso que é, qual o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo? E muitas pessoas vivem com esse pensamento nas igrejas hoje.
O pensamento de alguém que entende a graça de Deus é: qual é o máximo que eu posso dar para Deus? Porque eu já sou salvo. Você acha que foi pouco trabalho para Jesus carregar a cruz que Ele carregou por você, pelos seus pecados? Foi muito trabalho físico, emocional, espiritual, mas Ele carregou para você carregar a sua própria cruz agora, por amor a Ele. Isso é entender a graça de Deus. É entender que o cristianismo não é um fardo, é sim um trabalho. Salvar almas é um trabalho e tanto. Como dá trabalho ver uma alma sendo salva? Mas vale a pena quando você entende a graça de Deus. Vale a pena. E o maior problema da preguiça, sabe qual é no final do dia? Não é como te afeta. E a gente falou muito sobre isso hoje, não é? O maior problema da preguiça não é impedir as suas obras, mas é impedir a obra do Espírito de Deus através de você. É isso que você impede. Agora, como é bom ver que nós somos parte de uma igreja que tem trabalhado arduamente para salvar almas. Isso me alegra. E mais do que isso alegra o coração de Deus também. Nós temos aqui hoje com a gente a Gabi, lá de São Carlos, que cuida das mulheres da igreja, ao lado do Taíde, que lidera a poderosa Igreja Cristã Internacional de São Carlos. E eles começaram o ano, em essência, com 18 discípulos. Ontem, eles viram mais um batismo. Lucas foi batizado e é o nosso irmão em Cristo. E hoje, na igreja, nós temos 27 discípulos totalmente comprometidos para Deus, que trabalham arduamente por entender a graça de Deus, amém? Nós temos BH, que começou com 7 discípulos em fevereiro, e agora são 11 discípulos totalmente comprometidos, trabalhando duro, porque entendem a graça de Deus, amém? E claro que temos Campinas, temos Rio de Janeiro, que tem crescido também. O alvo da Igreja do Rio é chegar em 100 discípulos esse ano. Irmãos, o nosso sonho é trabalhar duro para ter igrejas por todo o Brasil. Então, se nós entendemos a graça de Deus, eu creio que nós somos uma igreja que entende. O que nós vamos fazer? Dar todo o nosso suporte para essas igrejas. Em oração, em ânimo, em fé, mas também nossos recursos. Esse ano nós estamos levantando missões especiais, que é uma oferta extra que a gente dá para poder financiar esses missionários. É isso, não tem segredo. Então nós financiamos esses missionários com essa oferta extra que a gente dá. Então, o encorajamento para a gente esse ano, lembrando que ninguém é obrigado, mas a pergunta é: quanto nós temos entendido a graça de Deus? Vai mostrar a nossa generosidade para apoiar essas igrejas que têm crescido pelo Brasil. Então, o encorajamento é pegar a oferta que você dá todo mês e dar 2 vezes mais no ano. Uma forma de se organizar é uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Entende? Então, esse é o pedido, para simplesmente poder ajudar esses missionários que têm trabalhado arduamente. Então, nós queremos trabalhar aqui também, para apoiar os nossos irmãos que estão lá fora, evangelizando o Brasil agora mesmo para Deus. Amém? Em conclusão, podemos ter vencido a batalha contra a preguiça hoje, mas a mesma batalha vai vir amanhã, e vai vir depois de amanhã, e vai vir no próximo mês, vai vir em toda a sua vida, na verdade, até o final dela, pode ter certeza. Mas eu acredito que, através da palavra de Deus, nós estamos munidos hoje, para poder vencer essa guerra de uma vez por todas, de poder arregaçar as mangas, de poder entender a graça de Deus, cantar alegremente, praticar a justiça, esperar no Senhor, amar como Jesus amou, fazer o bem agora mesmo e abraçar a natureza de Deus. E o mais incrível de você vencer a preguiça diariamente é a pessoa que você se torna. Jesus, sem dúvida, foi alguém que trabalhou duro durante os dias da vida dele, seja como marceneiro, seja como pregador. E quando nós trabalhamos duro, da mesma forma como ele, nós nos tornamos mais como Deus. Então vamos vencer a preguiça, irmãos. Vamos lá, vamos juntos, para chegarmos com Deus nos céus e para Ele seja glória. Amém.